pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Bom, certamente há muitas lições aqui, né? É impressionante, em realidade, como a gente encontra lições numa única passagem. Essa passagem, esse milagre, por exemplo, e é bom sempre que vocês leem a Bíblia, né? Eu quero sempre deixar isso assim bastante claro para vocês. Leiam com muita atenção. Não se preocupem em ler muito. Não se preocupem em ler muito. É como comer. Se você comer demais e não mastigar bem, o que acontece? Então, come pouco e mastiga bem. A palavra de Deus é assim. Coma pouco, mas mastigue bem. Leia com calma. Volte se precisar. Lê de novo. Volta de novo. Lê de novo. Um método que ajuda bastante. Lê o primeiro versículo. Lê o segundo versículo. Volta para o primeiro. Lê o primeiro de novo. Lê o segundo. Passa para o terceiro. Volta para o segundo. Lê o segundo, o terceiro e o quarto, volta para o terceiro, entende? Sempre repetindo. Por quê? Lembre-se, né? Nós hoje não temos a capacidade, né, de reter na memória as coisas. Então a gente, lendo, é verdade que Jesus diz, quando orardes não usei de vã repetição. Nós não precisamos repetir para ele, porque ele, você falou uma vez, ele não vai esquecer, mas nós esquecemos. Então, né, por isso que a palavra de Deus diz, nada de novo abaixo do sol, acima do sol, tudo é novo. Porque lá não precisa repetir nada. Os anjos não esquecem, Deus não esquece, Jesus não esquece, a gente esquece. Então abaixo do sol tem que repetir para ver se a gente aprende, né? Então, vamos lá? Agora a gente vai comentando, né? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Betânia era o lar onde Jesus ficava. Quando Jesus ia para Betânia, ele ficava na casa de Maria, Marta e Lázaro. Tá? É importante entender, a Bíblia não põe nada por acaso. Ela mostra isso para que a gente entenda o que vai acontecer, e por isso tem que prestar atenção. Leu, isso aqui não está aqui para nada. Né? Ele poderia começar simplesmente a dizer, olha, estava enfermo Lázaro. Né? Irmão de Maria. Não, ele faz questão de dizer Betânia, tal. Toda a informação é importante. Bom, então esse era o lar, entre aspas, de Jesus quando ia para Betânia, certo? E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Por que essa informação também? Imagine você agora, né? Esta mulher fez uma obra fantástica. Assim como aquela viúva que deu tudo, essa mulher deu tudo que possuía. O chamado vaso de alabastro, esse vaso que tinha esse perfume, era caríssimo. Era tudo que ela tinha. Entende? Era o que ela tinha, assim, a poupança dela. E ela foi, né, e colocou tudo nos pés de Jesus. Então, faz questão de mencionar, essa Maria é aquela que fez essa obra fantástica. Então, por assim dizer, qualquer ser humano diria, olha, Jesus meio que tinha uma dívida com ela, hein? Não é, mas para que a gente entenda, né, o que ela fez, porque mais à frente vai se tornar importante ter esse dado. Bom, outra coisa, essa mulher, quando ela quebra o vaso de alabastro, Jesus estava sentado, por exemplo, como se fosse eu aqui, e ela vai por baixo, escondidinha, para ninguém ver, e quebra o vaso de perfume nos pés dele. Ela não queria que ninguém visse. Mas quebre um vaso de perfume aqui para ver o que acontece. Impregnou o local. Por quê? Porque nós somos o perfume de Cristo. E sendo o perfume de Cristo, é a mesma coisa que ele disse. Não se acende uma luz e coloca embaixo da mesa. Você põe ali para iluminar todo mundo. É o mesmo parâmetro. O perfume não tem como esconder. As boas obras não tem como esconder. Né? Não tem como esconder. Se você é um cristão de verdade, as obras vão aparecer. Um pé de laranja não vai dar abacaxi. Não vai. Um pé de laranja vai dar laranja. Né? Pelos frutos os conhecereis. Então, essa era então a mulher, né,
que, né, com um amor impressionante para com Jesus, fez essa obra, né? 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha que interessante isso. Peraí. Jesus ia para a casa deles, ficava na casa deles. Essa mulher mostrou que amava Jesus, eles mostraram que amavam Jesus, porque eles recebiam Jesus na casa deles. Vamos imaginar, por exemplo, agora, que alguém vem de viagem e diz: Rogério, eu preciso ficar... Vamos colocar um exemplo prático aqui, bem simples, né? Recentemente, os familiares do Pio viajaram e ele pediu se podia ficar lá em casa. Falei, claro, ficou lá em casa. Pergunto, quem demonstrou ali, né, débito com alguém? Se alguém tivesse um débito por isso, seria o Pio com a gente, não seria eu com ele. Se tivesse, não tem, porque nós como cristãos temos realmente que... Tá, mas se tivesse, né? Agora imagine, por exemplo, que o Pio contasse para alguém isso. Olha, né, eu fiquei lá na casa do Rogério, né, e dissesse que foi bem tratado, alguma coisa assim. Pergunto, o que a pessoa diria para ele? Ô Pio, você é um sujeito bom então. Não, eles diriam: não, a família do Rogério é uma família boa. Não é o que dirias. Se ficasse na casa de vocês era a mesma coisa. Você não vai dizer do hóspede que ele é um cara bom. Você vai dizer da pessoa que acolheu, que ajudou e tal. Agora veja que interessante. Então, normalmente o que a gente faz? Vamos imaginar que eu precisasse de dinheiro emprestado. Eu ia chegar para o Eduardo, por exemplo, né, para pedir dinheiro emprestado. Eu não ia chegar para o Eduardo e dizer assim: ô Eduardo, me dá dinheiro aí porque você me deve. Eu iria apelar para o amor que eu demonstrei por ele em algum momento. Peraí, Eduardo, né? Eu sempre te ajudei. Um exemplo hipotético, por favor, né? Eu não iria usar o contrário. Agora veja, eles receberam Jesus, ela fez essa obra, mas prestem atenção no que ela mandou dizer. Leiam de novo, a gente já leu, ficou grave. Leiam de novo, 3, veja lá. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Olha só, não é aquele que te ama, aquele que te recebeu em casa, né? Não é aquela que quebrou o vaso de alabastro no teu pé. Quando eu vou pedir um favor, primeiro eu apresento o que eu já fiz pela pessoa. Eles não disseram aquele que te ama, não. Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Essa é a primeira lição. Quando você vai orar, isso aqui era um pedido, isso é uma oração. Quando você vai pedir algo a Deus, esqueça de tentar apresentar a Ele alguma coisa boa que você fez. Olha, Senhor, esqueça. Tudo que você precisa saber é que Ele te ama. Independente do que você fez. Senhor, esse que está enfermo, aquele que tu amas. Senhor, eu não chego ao Senhor porque eu fiz coisa boa. Eu não chego ao Senhor porque eu amo o Senhor. Se eu disser que eu amo o Senhor, eu estou mentindo. Eu não amo o Senhor. Talvez eu goste do Senhor, mas se eu disser que amo, eu estou mentindo. Amar é outra coisa, né? Mas o que eu uso como argumento? Senhor, tu me amas. Pelo amor que tu tens pela humanidade. Porque eu sei que tu me amas. Não é porque eu mereço, por nada disso. Porque eu sei que tu me amas. E aí você pede. Entende? Essa é uma lição elementar, mas que muita gente não entende. Acha realmente que, né, tem que apresentar as obras para poder ser recomendado a Deus. Não. Né? E mais, pecou. Você peca e você se esconde. Pecou, corre. Orar. Pode pedir sem medo. Aí que é a hora de pedir mais ainda. Né? Não podemos fazer como Adão. Adão pecou e foi se esconder, não é para se esconder. Pecou, vai lá. Não é por mérito. Né? Ele está esperando. Enfim, né? Então, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Pergunto, o que foi que os mensageiros disseram para Jesus? Disseram que elas mandaram. Né? Senhor, está enfermo, está doente o Lázaro. Está doente aquele que o Senhor ama. Ok? Foi isso que Jesus ouviu deles. Vamos lá. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade, o quê? Não é para a morte,
mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que Jesus respondeu para eles? Ó, Senhor, Lázaro está doente. O que Jesus respondeu? O que ele respondeu? Lázaro vai morrer? Não acabará em morte. Não, o que ele falou? Para a glória de Deus? Ótimo. Então, exatamente. Ele diz, olha, essa enfermidade não é para a morte. O que os mensageiros foram agora falar para Maria e Marta? O que eles foram falar? Eles receberam a resposta e foram lá falar para ela, certo? O que eles foram falar? O que vocês acham que eles foram falar, gente? Foram falar o que Jesus mandou dizer. Então chegaram para Maria e para Marta e disseram o quê? Maria, o mestre disse que essa enfermidade não é para a morte. Então elas agora ficaram o quê? Tranquilas. Se ele disse que não é para a morte, por que vamos nos preocupar? Estava doente, mas ele disse que não é para a morte. Então tá bom, estamos tranquilos, não vai morrer, tá bom. Mas o que aconteceu? Vamos ver. 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Por que essa informação? A gente já não sabia? Sabia. Mas vai ser importante entender por que a inspiração colocou isso. Vejam, a Melody está com um problema em casa. Ela liga para mim, ou liga para o Eduardo, ou liga para a Fernanda, certo? Para qualquer um de nós. Aí ela diz, Fernando, eu estou com um problema aqui, você pode me ajudar? Preciso urgente de ajuda. A Fernanda, se ama a Melody, vai tentar ajudar, não vai? Se ama. Correto? Vai tentar ajudar. E se a Melody disser, é urgente, eu estou morrendo aqui, eu estou morrendo, Fernanda. A Fernanda vai largar tudo, se ama. Então, aqui está dizendo, ele amava a Maria. Para quê? Para que você não confunda. Porque ele não foi rápido. Foi feito um pedido, mas ele não foi na hora. Mas você diria, bom, se ele não foi, então é porque não amava. Ele amava. Então não tome decisão precipitada. Não pense coisas que não é para pensar. Calma. Ele sabe o que faz. Então quando você ora pedindo algo, o que você faz? Espere. Calma. E se ele te disser algo e não ocorrer, calma. Calma também. Pode não ocorrer na hora, mas depois ocorre. Vocês sabiam, por exemplo, que Jonas ficou bravo com Deus depois? Sim. Porque Deus falou, vai lá e fala que vai ser destruída. E daí o que aconteceu? Daí não foi o profeta foi lá e falou, vai ser destruída a Nínive. Daí não foi destruído. Ele falou, eu sou o falso profeta, agora falei, não vai ser destruído. Por isso ele ficou bravo. Vocês sabiam que Nínive não foi destruída, correto? Mas vocês sabiam que 40 anos depois Nínive foi destruída? Então pergunto, o que o profeta falou valeu ou não valeu? Valeu. Não aconteceu na hora, mas depois aconteceu. Então, calma, cuidado, né, para não... E 40 anos é uma geração. Aquela geração escapou, mas a outra não teve jeito. Então, bastante atenção sempre, né, que daí a gente aprende bastante. Olha só. Ora, 5. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Qualquer pessoa que não creia na Bíblia vai dizer o que é bem, amava bastante mesmo Jesus as pessoas, né? Fala lá, olha, ele está enfermo lá, está ruim e tal, e ficou ainda 2 dias lá, em vez de ir logo. O diabo vai usar isso, não é? Por isso a Bíblia já vacinou a gente, olha, ele amava, cuidado com o que vocês vão falar, cuidado, imaginar que ele não amava tanto assim, bom, né? 7. Depois disso, veja, então quantos dias ele ficou? 2 dias, certo? Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram te apedrejar e você quer voltar para lá? Ó, eles estão querendo te matar, o senhor vai voltar para lá? Quer dizer, como é que vai funcionar isso? O senhor vai para lá, vai morrer? Né? Então, ou seja, eles não queriam ir. Tinham medo. 9. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, em primeiro lugar, Jesus está dizendo assim, né? Olha, se não for a tua hora, se Deus não permitir que o diabo, né, tire tua vida,
Não vai acontecer. Não importa o que ocorra, não vai acontecer. 12 horas no dia, certo? Então, enquanto é dia e você andar na luz, enquanto você andar na lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz é a palavra. Enquanto você andar na palavra, enquanto você andar em Cristo, que é a luz também, lembre-se sempre, Cristo é a luz, Cristo é a palavra, mas a palavra também é a palavra, né? Não é só Cristo que é a palavra. Muitas pessoas dizem, conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito, mas eles acreditam que a verdade é Cristo só, porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é, mas a Bíblia também é a verdade, e aí? Ah, eu aceitei Cristo, está tudo certo. Não, mas você tem que andar na palavra. Então, né? Não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O que é o tropeço? Pecado, não é? Tropeço não é o pecado? Então, se você andar na luz, veja que interessante, né? Na palavra, guardei a tua lei, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então, eu não quero pecar, eu luto contra o pecado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar a palavra no coração. Só orar não é suficiente para não pecar. Porque a palavra Deus mostra claramente, é pela palavra. Cristo se defendeu como? Pela palavra. Né? E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, transgressão da palavra de Deus. Ou não? Não. Então, obviamente, né, a pessoa que diz assim, não, eu não peco. Como não? Você nem guarda a lei. Você acredita que não precisa guardar a lei? Como que não peca? Bom, vamos lá. 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, quem andar nas trevas. Quem é o príncipe das trevas? Quem é? Assim, falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que ele disse? Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui há duas lições também para se entender. Cristão de verdade, Lázaro é um cristão de verdade? Sim. Cristão de verdade morre? Não. Por que não? Dorme. Só dorme. Cristão de verdade não morre. Quem morre é o ímpio. Jesus chama a morte para o cristão de sono. Essa é a primeira lição. Cristão não morre. Cristão dorme. Por que o ímpio morre? Porque de fato ele só vai participar da segunda ressurreição, que não é para a vida eterna. O cristão participa da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. A segunda ressurreição é para a morte eterna. Certo? Por isso que, né, o ímpio morre. Por que ele morre? Quem tem Cristo tem a... Quem não tem Cristo não tem a vida. Agora, vejam bem. Inferno? Como é que vai haver um inferno se quem tem Cristo tem a vida e quem não tem Cristo? Veja, quem não tem Cristo não tem vida. Como é que ele vai ficar vivo no inferno se ele não tem vida? Sem Cristo a pessoa morre e acabou. Não tem conversa. É destruído completamente. Não existe esse inferno que as igrejas infelizmente ensinam. Não é bíblico. Existe inferno? Existe. Mas não esse inferno. O inferno bíblico é a destruição, é a segunda morte. Esse é o inferno. Esse é o inferno que a Bíblia ensina. Segunda morte. Por quê? Porque a primeira morte é sono. Certo? Então, Jesus diz, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quem é que vai despertar os mortos? Cristo. Esse é um exemplo. Então ele está dando o exemplo aqui, ó, eu vou despertar. Por quê? Porque ele está dizendo, eu vou e vai despertar. Ainda que o inimigo não queira. Bom, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme. Vejam, prestem atenção. Se dorme, o que diz? Se dorme, está o quê? Está salvo.
problema é se morrer. Se morrer, está perdido. Mas se dorme, por quê? Porque Jesus vai ressuscitar. É claro que Jesus estava falando nesse caso, obviamente, como nós já sabemos, da morte, mas a morte do cristão, que é apresentado como sono, né? Bom, aí 12. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Agora, vamos tentar imaginar em algum momento a seguinte cena. Morre uma pessoa famosa aqui em Cascavel. Aí o Eduardo é convidado para ir lá no enterro, né, no velório e tal. E o Eduardo conhecia bem aquela pessoa, e aquela pessoa era um cristão de verdade, mas era bem famoso na cidade. Tá todo mundo lá chorando, tal. O Eduardo chega e diz assim: por que vocês estão chorando? Como assim? Por que vocês estão chorando? Ele está dormindo. Olha o louco aí, olha o doido aí. Que doido, quem que é esse doido que está falando aí besteira? Mas foi o que Jesus fez. O Lázaro está dormindo. Na cabeça deles, como assim? Se ele dorme, não precisamos nem ir lá. Para que vamos lá? Para morrer? Se ele está dormindo? Entenderam só o quê? O físico. Mas nós temos sempre que entender como? Primeiro o espiritual. Buscai primeiro o reino do céu. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Primeiro você se preocupa em entender o espiritual, depois você vai para o físico. O resto, o físico vai ser acrescentado. Não é só matéria aqui. É o ensino. Primeiro tenta entender espiritualmente. Esqueça Lázaro. Coloca o teu nome ali. Para você isso. É para o cristão. Se eu ficar com Lázaro, vai ser só uma história. Se eu ficar com o meu nome aqui, vai ser uma profecia. Eu quero uma história ou uma profecia? Eu quero estar inserido no contexto. Isso é para mim. Quando Jesus disse: ide e fazei discípulos, ele falou só para eles? Ou não falou para nós também? Então veja. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? São os que aceitam. Ide e fazei discípulos. Não, isso não é para mim. Você está fora mesmo, então. Você não é um escolhido. Agora, se você disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías. Então agora você é um escolhido. Não é? No final das contas, a escolha é feita pelo livre-arbítrio. Ou Deus vai fazer na marra? Não. Ele te chama. No momento que você aceitar, você é um escolhido. Bom, vamos lá, né? 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E olha só agora. Tem alguma versão que diz: me alegro? Querem ler aí? Porque aqui me alegro, né? Veja, a minha diz: e folgo. É a mesma coisa, tá? Então a versão melhor para entender, porque você diz: e folgo. Para a gente, o que é folgo? É folga, né? Ah, amanhã eu estou de folga. Não, esse folgo é me alegro. Tá? Então, essa versão da Fernanda, nessa palavrinha é melhor. Né? Então, eu me alegro. Agora, presta atenção, gente, como tudo do cristão é contra o mundo. O sujeito morre, como é que a gente fica? Morreu uma pessoa, um amigo nosso aqui. Amanhã morreu um de nós. Nós ficamos alegres? Não, nós ficamos o quê? Triste. Jesus estava dizendo: eu estou alegre. Mas como assim, Senhor? Como é? Vamos ver. E me alegro por amor de vocês. Então, sabem por que? Jesus agora falando, por favor, não é Rogério. Jesus está dizendo assim: sabem por que eu não fui quando me chamaram? Por amor a vocês. Porque eu pensei em vocês. Por isso que eu não fui. Fosse só por mim, eu iria. Então Jesus está dizendo: ó, eu me alegrei e foi por amor a vocês. E eu me alegro por amor a vocês. E por amor a vocês eu não fui. E a gente vai entender por quê. Deus não se preocupa apenas com o milagre. Jesus não pode se preocupar apenas com o milagre. Ele se preocupa conosco. Então tem coisas, por exemplo, olha, morreu o sujeito lá. Ele vai tirar proveito daquilo, proveito para nós. Ele vai fazer daquilo uma lição para todos que ele puder. Todos quantos ele puder alcançar. Ele nunca fez um milagre para mostrar que sabia fazer milagre. Ele fazia milagre para mostrar ensinos para nós. Por exemplo, quando ele cura um cego, o cego não enxergava. O que ele faz? O que ele fez? Cospe, faz a lama. Cospe, faz lama
e coloca no... Para quê? Bastava que ele dissesse, olha, quer enxergar? Abre teu olho. Ele abriria, ou não? Teve um que ele só disse, levanta, toma teu leite e vai para casa. Foi. Levantou, foi embora. O outro era só dizer, abre teus olhos, eu quero te curar. Abra os olhos e vai, enxerga. Não. Por que ele fez daquele jeito? Ele quer que você volte no tempo, lá no início, quando ele fez o homem do barro. Ele está mostrando que foi ele quem fez. Foi ele quem pegou o pó, foi ele que molhou, formou o barro e fez o homem. E ali, nesse momento, ele estava consertando o pedacinho do barro que estragou. Você faz uma estátua, estragou aqui a parte do olho, ele vai arrumar. Não é isso que o artífice faz? Quebrou o vaso, o que você faz? Vamos arrumar, vamos pegar um pedaço de barro, vamos arrumar. Ele estava mostrando ali que ele não só criou o homem do barro, mas ele conserta esse barro. Ele não veio para consertar o problema que Adão criou? Só que tem um outro detalhe. Deus só consegue moldar o barro. Um vaso seco dá para consertar? Não. Dá para moldar? Também não. Não dá. A água é o Espírito de Deus. Nós somos o pó da terra. Até o momento que a água dá vida entre nós. Agora nós viramos barro. Agora dá para moldar. Não é assim? Tudo é um ensino. Tudo, absolutamente tudo é um ensino. Deus, enquanto está criando o homem, está pensando em todos nós. Todos nós. Teve muita coisa que eles não entenderam. Daniel, eu ouvi, mas não entendi. Calma, Daniel. Não é para você. Daqui a pouco meus servos vão entender. Eles vão entender lá na frente, Daniel. Não se preocupe. Um planta, outro rega e outro colhe. A gente quer plantar, quer regar e quer colher. Ah, não, eu falei para aquele cara, dei estudo para ele 2 meses. Não, aquilo ali não sai nada dali. Calma, calma, meu amigo. Deixa o Espírito Santo regar aquela semente. E deixa Jesus colher. Você quer mérito. Não, eu dei estudo bíblico para aquela pessoa. Não, eu batizei 100. Você batizou? Você não batizou ninguém. Quem batiza é o Espírito Santo. Como? Pela ação de Deus através do seu Espírito. O homem. E outra, quem aqui quer ser batizado pelo homem? Eu quero ser batizado por Cristo. Não é assim? Batizado para receber o Espírito Santo. Se um homem apenas me batizar do jeito que ele acha que tem que batizar, não vai. Não é assim? Por que nós oramos em nome de Jesus? Por quê? Porque nós queremos que a nossa oração chegue ao Pai. Você quer mandar uma carta para Curitiba. O que você faz? Você joga ela para cima e ela chega lá? O que você tem que fazer? Tem que levar ela onde? Lá no correio. Correio. Cristo é esse maravilhoso correio que entrega a nossa oração para o Pai. E não tem outro jeito. A oração não vai para o Pai se não passar por Cristo. Não chega. Deus é fogo consumidor de pecado. Tua oração sai daqui cheia de pecado. Cheia. Cristo tem que fazer o quê? Misturar o incenso dele, purifica a oração e agora entrega pura para o Pai. Agora o Pai pode receber. Porque senão não chegaria. É como nós. Imagine agora eu dizer assim, Senhor, Deus, vem aqui me dar um abraço. Vai morrer carbonizado. O sol estando lá, imagina, um dia bem quente, a gente já quase não suporta, imagina o sol começar a se aproximar. Né? Então, tem lições, né, que a gente aos poucos vai pegando. Né? Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Falou para que eles entendessem. Eles precisavam entender, olha, ele morreu, tá? Eu quero que vocês entendam o sono, mas já que vocês não conseguem entender, entendam que ele morreu, né? E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Então, prestem bem atenção em cada palavrinha. Eu me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Por quê? Por que ele ficou alegre? Por amor dos discípulos, de não estar lá. Porque se ele estivesse estado lá, Lázaro não morreria. Como assim?
em presença do doador da vida, o diabo não podia tirar a vida de Lázaro. Então, se Cristo vai, ele não morre. Mas Cristo queria dar uma lição para todos nós. E para que essa lição surtisse efeito, Lázaro tinha que morrer. Lembrem-se, Jesus aprendeu com o nosso Pai, se é que se pode usar esse termo, mas ele aprendeu com o nosso Pai. O nosso Pai Celestial diz a palavra que é capaz de dar muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar. Elas pediram a cura para uma doença. E Jesus quis dar o quê? O quê? A vida. A vida. Jesus quis dar mais que a cura da doença. Ele quis dar a ressurreição, que havia a lição que ele estava ensinando. Então, ele diz, por amor a vocês eu não fui. Agora, vamos seguir que vai ter uma outra razão pela qual ele não foi. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrer com ele. Então, na cabeça deles, o que ia acontecer? Vamos morrer. Tudo. Chegando, pois, Jesus achou que já havia, quanto? 4 dias. 4 dias que estava na sepultura. Que acontece a partir do 3º dia com um corpo morto. Começa o quê? Decompor. Começa a feder. Jesus esperou que o corpo de Lázaro começasse a feder. Veja, vamos ler de novo, tá? Para ficar bem claro isso. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então ele já havia sido morto havia morrido há 4 dias. Por quê? Porque Jesus esperou que o corpo começasse a apodrecer. Mas não tinha lá, irmão, eu não lembro bem. Eu vi isso aí, mas não lembro. Foi por causa que ressuscitou a menina lá? Pouco tempo antes, Jesus foi, havia a filha de Jairo, que havia morrido, estava morta, mas Jesus usou o mesmo ensino, ela dorme. Ele queria que eles entendessem, olha, né, um filho de Deus, não uma criatura, um filho de Deus não morre. Então ele chega e diz, por que vocês estão chorando? Ela dorme. Mas aí ele vai e ressuscita ela. Só que ela havia acabado de morrer. Quando ele ressuscitou ela e levou, os fariseus disseram, não, ele não ressuscitou ninguém, não. Vocês não viram, ele mesmo disse que ela estava dormindo. Entendem? Começaram a acusar Jesus de ser mentiroso, de enganador. E ele mesmo disse, vocês não ouviram? Não. Ah, não, eu ouvi. Então, ele disse, ela dorme. Ele só foi lá e acordou ela. Enganador. Então Jesus agora fez o quê? Vamos esperar que apodreça, para que ninguém possa dizer que não foi feito um milagre. Entendem? Por isso eles folgam, me alegro, por amor a vocês, não fui por amor de vocês, para que vocês entendam, porque mesmo os discípulos em algum momento tinham dúvida. Então por amor a vocês eu não fui. E por amor a vocês quem? Por amor a nós. Para que essa lição ficasse registrada para nós. Para que você não tenha mais medo. Para que você saiba de fato que ele ressuscita mortos. É para nós. Para quem tem medo da morte hoje, por quê? Ele diria, você tem medo da morte? Sim, eu tenho. Mas você tem medo de dormir? Por que você tem medo de dormir? Não, mas é que senhor, não precisa ter medo. Você vai dormir, toda noite você vai dormir, não tem medo. Por que você tem medo de dormir, então? É o que ele está tentando nos ensinar. Não precisa ter medo. Mas... Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então ele está mostrando, veja, Jesus sai, mas até chegar, 4 dias, né? Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão... Não teria morrido. Isso é para ensinar, veja, eu antecipei o raciocínio, mas veja, isso é inspirado. O que a gente disse pouco antes? Que se o doador da vida estivesse lá, o diabo não tinha como tirar a vida de Lázaro. Agora ela está mostrando exatamente isso. Se o senhor tivesse aqui, ele não morria. Certo? Para que fique claro, né? Como a inspiração não erra, né? 22. Mas também, agora, sei que tudo quanto, quê? Pedires. Tudo quanto fizeres? Pedires. Quanto tu
pedires a Deus, Deus te concederá. Então o milagre que Jesus faz amando de quem? Quem é que realmente age em Jesus? Deus. Deus. Então quem é que ressuscitou Lázaro? Deus. Deus, através do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode errar nessas coisas, porque senão a gente começa a criar confusão na mente. Deus operava através de Cristo. E Jesus vai mostrar isso, inclusive, agora. Né? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Até agora ela não sabia. Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho no que é verdadeiramente a fé. O que é a fé? As pessoas imaginam, como cristãos, que a fé é o seguinte: eu hoje vou pedir a Deus para Ele abençoar a minha empresa. Ele vai abençoar. Isso para ele é fé. Quando na verdade isso é presunção. Certo? Por quê? A verdadeira fé é essa aqui. A verdadeira fé pede algo a Deus, mas deixa que Ele faça o que é melhor. Então veja, os mensageiros chegaram e disseram para elas, Lázaro não, o mestre disse, Lázaro não vai morrer. Mas ele morreu. Elas perderam a fé? Mas ele morreu. Mesmo assim elas não perderam a fé. Isso é uma lição para nós. Não tem para nós. Calma, calma. Tem algo que eu não entendi. Se ele disse, o problema está em mim. Sou eu que não entendi. Então calma, não saia por aí. Quando você lê algo que não entendeu, não saia por aí dizendo que você não sabe. Não entendeu? Né? Fica quieto. Não entendeu? Espera. Espera que ele te revele. Elas não entenderam nada. Pode ter certeza que elas não entenderam. Ora, Jesus disse que não ia morrer, agora ele morreu. Eu não entendi. Mas eu vou aguardar com fé. Verdadeira fé. Ele disse que ele não ia morrer. Eu não faço a menor ideia, então, do que aconteceu. Mas eu vou esperar. Eu vou acreditar. Então, quando a palavra te diz algo, não entendeu? Calma, espera. Vai vir o ataque. As pessoas vão chegar, vão te, falar um monte de... Calma. Você fica sem defesa e se sente mal. Pô, ele veio lá, falou, eu não soube me defender, eu não soube... Hoje mesmo, essa pessoa que veio falar pra gente, Rogério, ele falou, às vezes a pessoa vem me falar, eu não sei como me defender, eu não sei como defender as perguntas que faz. Eu falei, calma. Falou, na verdade, Rogério, às vezes eu não sei nem o que falar pra pessoa. Eu disse, calma. Falei, é que você está tentando convencer a pessoa de algo. Não é teu papel. Nosso papel não é convencer ninguém de nada. O sujeito vem e começa a discutir, você diz, olha, está escrito tal. Não, mas, olha, está escrito também tal. Não, acabou o assunto. Acabou o assunto. Não quer saber. Você jogou a semente. Agora deixa o Espírito trabalhar. Aquele solo não está pronto, está duro. Não adianta molhar a semente se o solo está duro. Os anjos vão ter que preparar aquele coração para a semente agora poder criar raiz. O Espírito de Deus vai ter que trabalhar. Os anjos vão trabalhar, Deus, enfim. Aí, então, 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Então, tinha quanto? Pouca gente? Bastante. Para que o testemunho fosse válido, muitos dos judeus eram esses que acusaram e disseram que Jesus, veja, esses eram os chamados pranteadores e pranteadoras assalariados. Você sabia que tinha gente que era paga para ela chorar. Eram os assalariados. Então, dos judeus, entre esses havia os que eles eram pagos para chorar. Você imagina só, os pranteadores. Então, esses também estavam lá. Entre os judeus tinha, não é que todos os judeus eram, por favor, mas eles estavam, por exemplo, já. E agora esses aqui iam testemunhar, os mesmos que foram enganados pelos fariseus. Aqui não diz se tinha fariseu, então eu não sei dizer se tinha, mas acredito que sim, porque os espias sempre estavam ali, então havia os espias e tal, não sei dos fariseus quem, porque não está revelado, mas a gente sabe que eles sempre estavam ali, Aí, 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E você sabe disso? Veja, ela está dizendo, eu sei, e você? Você acredita que vai ressuscitar? Isso tem que confiar. Não é, Porque, não, mas está escrito, mas... Não, nós temos que crer. Essa é a verdadeira, fé. Confiar.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu obtenho a ressurreição e a vida porque eu me comporto bem? Para ter a ressurreição e a vida, eu tenho que fazer algo ou eu tenho que ter algo? Qual é a resposta? Eu preciso fazer algo ou eu tenho que ter algo? Ter. Ter. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo... Então, muita gente diz, não, mas olha, aquele sujeito ele é bom, ele faz isso, ele não é isso, ele tem Cristo. Se não tiver Cristo, pode ser aparentemente a melhor pessoa do mundo. O céu tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O céu não tem dois caminhos. O céu não é feito, sabe? A pessoa morre e vai direto para o céu. Mas como? Você nem sabe o caminho para o céu. Vivo você não conseguiu ir para o céu, vai conseguir morto. Como? Vai com um avião a jato? Vai com um foguete? Com o que você vai? Você não sabe nem para que lado é. Se você se desviar 1 milímetro, você parte aqui. Tem uma estrela que está bem aqui, em linha reta. Você desviou um pouquinho aqui, você já vai passar milhões de quilômetros longe daquela estrela. Como é que você vai chegar no céu? Para que lado? É para cima, depois para a direita, para a esquerda? A gente sabe que é pela constelação de Órion. Tudo bem, mas e aí? Né? Vai passar dentro da constelação de Órion e depois? Bom, então, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas aqui tem duas lições. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Por quê? Porque vai, na pior das hipóteses, vai o quê? Dormir. Mas haverão 144 mil que nunca morrerão. Nem passarão pelo sono. Então quem vive e crê em mim nunca morrerá. Haverá um grupo, um povo, que de fato viverá e crerá de tal forma que quando Cristo vier nas nuvens do céu estarão preparados para ser levados vivos, sem passar pela morte. E esses nunca morrerão. Terão a experiência do Pai, que nunca conheceu a morte. E aí, né, a pergunta assim que mais me chama sempre a atenção, e com isso a gente encerra. Veja, o versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém? Veja. Então a pergunta final, depois de tudo isso que ele te mostrou, que ele falou, qual é a nossa crença? Qual é a minha crença particular? Número 1, eu creio nisso. Eu creio que de fato eu vou dormir. Eu creio realmente nisso. E aí eu posso olhar para o meu coração. Se eu olhar para o meu coração, eu vou responder não. Não. Porque o que eu vou achar dentro do meu coração? Só coisa ruim. Ou eu vou me salvar por mim mesmo? Então, quando ele diz, quem crê em mim nunca morrerá, ele está deixando claro o seguinte, crês tu isso? É para crer, não é para fazer. É para acreditar. E eu tenho que acreditar nele, não no que eu sou capaz de fazer. Se ele é o caminho, para ir ao céu eu preciso apenas o quê? Entrar no caminho. Não é o que eu vou fazer. Esse entrar no caminho é aceitar a Cristo pela fé. Não é pelas obras. Nunca vai ser. Então, hoje nós temos muita gente que faz muitas boas obras. Mas se não tiver Cristo, lembrem-se das pragas no Egito. As pragas do Egito, foi pedido uma coisa que era para fazer. O que era para fazer? Quando o anjo da morte passasse matando os primogênitos, o que tinha que ter? Sangue. Tinha que ter o sangue do cordeiro, não é? Agora vamos, todos nós estamos lá, cada um na sua casa. Vamos imaginar que a Isa é a melhor cristã entre todos nós, tá bem? A Isa é a melhor de todos os cristãos aqui. Mas, no dia,
Como ela é a melhor de todas, foi pedido para pôr sangue. Eu falei, eu não preciso pôr sangue. A pessoa, afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. Eu faço bem para todos, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Nós somos bem piores que ela. Justamente por isso, nós vamos lá ligeiro colocar porque eu sei que, não, eu vou pôr já isso aqui, porque já sei que se depender de mim, eu vou. Né? Então, quem vai morrer? Ela. Mas ela é a melhor cristã entre todos nós. Por que ela vai morrer? Obedeceu. Porque não fez do sacrifício de Cristo. Não fez do sacrifício de Cristo o seu modo de vida. Não aceitou a morte dele na cruz do Calvário por ela. Quando ele estava morrendo na cruz, o que ele disse? Estavam pregando ele ali. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se eu não aceito que eu estava lá segurando o prego e o Eduardo martelando, aquela oração não é para mim. Foi eu que matei Cristo. Não foram vocês, fui eu. E cada um de vocês tem que dizer, não, Rogério, fui eu. E a irmã diz, não, vocês estão enganados, fui eu. E a irmã Isa diz, não, vocês estão tudo errado, quem matou ele fui eu. Você entende? Eu preciso assumir que ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas ele era o cordeiro que morreu pelos meus pecados. Eu preciso fazer dele um salvador pessoal. Entende? Não basta dizer aos outros que ele morreu por nós. Eu preciso dizer com o meu coração, ele morreu por mim. Aí a salvação se torna pessoal. Ninguém vai entrar em bando no céu. Nós não vamos dar a mão todo mundo aqui, um grudado no outro. A salvação é individual. Cada um. Porque isso é o livre-arbítrio. Né? Então a primeira pergunta é, crês tu isso? Sim, creio. Creio que tu há de me ressuscitar no último dia. Mas também segunda pergunta contida nesta mesma pergunta é, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê no ensino dos 144 mil? Você crê que Deus terá um povo que não vai passar pela morte? E aí ele pergunta, crês tu isso? É isso que ele pediu para crer também. Veja que ele diz logo após isso. Né? Então, em relação à morte, em relação ao sono, né, o verdadeiro povo de Deus acredita que haverá um grupo que vai passar pela sepultura, que é nas testemunhas de Apocalipse 11, simbolizadas ou representadas por Moisés. Quem estava no monte com Jesus? Quem? Moisés. E Elias. Por quê? Elias representa os que não morreram. Perfeitos, que não vão conhecer a morte. E Moisés? Os Os que que vão passar pela sepultura. Por isso você entende um dilema que os pastores não conseguem responder, salvo uns pouquíssimos. Jesus, estando com os discípulos, disse, alguns de vocês não vão morrer sem antes ver a minha vinda. Então o que ele disse? Alguns de vocês não vão passar pela morte, não provarão a morte sem ver o dia de Cristo. Mas Sendo que Tiago, Pedro e João morreram, então... ele, falando para os 12 discípulos, disse que, alguns de vocês. Logo depois o que acontece? Ele pega esses 3 e leva para o monte. Certo? Ali eles tiveram uma representação da vinda de Cristo. Representada por aqueles que ele vai ressuscitar, Moisés, e por aqueles que não passarão pela morte. Na vinda dele, então, ele vai levar os Elias, representados, e os Moisés representados. Esses não provaram a morte antes de ver Cristo vindo nas nuvens do céu, em representação no Monte da Transfiguração. Jesus vem como? Vem em glória. Como é que eles viram Jesus? Transfigurado. Não viram a glória em Jesus? Amém. Tá bem? Podemos orar?